O livro de Abacuque é um livro bem atual para os nossos dias, porque ele traz uma realidade que Abacuque viveu e que nós hoje também, como igreja, estamos vivendo. Então, o livro de Abacuque, se você ainda não leu, eu aconselho a você, leia o livro de Abacuque. Né? Leia o livro de Abacuque, talvez você ainda não pegou, não teve a oportunidade de ler o livro de Abacuque. É um livro pequeno, 3 capítulos apenas. Se você sentar para ler com calma, você lê ele com 15 minutos, você já fez toda a sua leitura. Então, se você puder, com tempo, com calma aí na sua casa, leia o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, se nós lermos o livro de Abacuque hoje, é como como você estiver assistindo um telejornal. As notícias que aconteceram em Abacuque é as mesmas notícias que têm acontecido hoje nos nossos dias. O livro de Abacuque é um livro muito atual para os nossos dias. E eu quero começar lendo o livro de Abacuque, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e vou falar algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Livro de Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, Abacuque começa assim: Ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Eu grito ao Senhor, mas grito em vão. Não recebo resposta. Socorro. Socorro. Assassinato é o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Será que eu tenho de assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência, chantagem, homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. O livro de Abacuque, ele traz uma realidade atual para os nossos dias. E ele vai mexer, e ele mexe muito com a nossa fé. Porque Abacuque, ele começa o seu livro fazendo uma queixa em forma de oração. Abacuque, ele começa se queixando com Deus. Ó Senhor, até quanto gritarei e o Senhor não me ouvirá? E quantas vezes na nossa vida, ou até mesmo hoje, nesse dia, você já se queixou isso com Deus, já se perguntou isso para Deus? Deus, até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Deus, até quando eu vou orar e essa situação não vai se resolver? Deus, até quando, Senhor, eu vou jejuar e o Senhor não vai fazer nada ao meu favor? Abacuque começa a fazer umas queixas, e o bom de Abacuque é que ele não faz queixa com o seu vizinho, ele não faz queixa para um homem, ele faz uma queixa para o próprio Deus. Ele começa a se queixar com Deus, ele começa a abrir o coração com Deus, porque ele estava vivendo um dia onde o justo era injustiçado. Ele estava vivendo um dia onde que a política atual era uma política corrompida. Ele estava vendo um dia onde pessoas morriam através de doenças, onde pessoas perdiam a sua vida ou eram tiradas a sua vida e nada era feito sobre aquelas situações. Se você prestar atenção, é a mesma coisa de hoje. E hoje nós ligamos a nossa televisão, nós vemos injustiça, mais injustiça, nós vemos mortes e mais mortes, e muitas pessoas começam a se perguntar: aonde está Deus? Muitas pessoas começam a se perguntar: mas aonde está Deus no meio disso tudo? Será que Deus não está nos vendo? Será que Deus não está ouvindo o clamor do seu povo? Abacuque, ele começa um lamento, ele começa uma queixa, mas o diferencial de Abacuque é que essa queixa, ela estava se transformando em oração, em petição. Abacuque, ele vai orar. Em dias de dificuldade, em dias de crise, eu aconselho você a orar, eu aconselho você a clamar. Eu aconselho você a abrir o seu coração com Deus. Se você já orou hoje, você já dobrou o seu joelho hoje, que agora é tempo que mais as pessoas têm. Você já dobrou o joelho hoje na sua casa? Você já falou com Deus hoje? Você já clamou ao Senhor hoje?
Porque a melhor pessoa que nós temos para abrir o nosso coração é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fale com Deus como está o seu coração, como você está se sentindo. Abacuque, ele viveu um tempo ali onde ele começou a fazer uma oração de lamento, uma oração onde ele trouxe à tona, ele botou para fora tudo aquilo que estava perturbando a mente dele em oração. Se você está perturbado, se tem algo perturbando a sua mente, se tem algo perturbando o seu coração, eu aconselho a você nessa noite, vai orar, vai dobrar o seu joelho, vai colocar tudo diante de Deus. Como diz a canção da harpa, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É tempo da igreja do Senhor parar de se queixar e orar. É tempo da igreja do Senhor parar de reclamar e dobrar o seu joelho e clamar a Deus em oração. Abacuque, ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a buscar a Deus, porque existe coisa na nossa vida que só vai acontecer mediante a oração. Existem situações, cenários que só vão mudar na nossa vida, que só vão acontecer mediante uma oração. E qual é o nível dessa oração? Sem cessar. A palavra vai dizer que Jesus estava angustiado e foi orar. A palavra vai dizer que o profeta Jonas estava angustiado e foi orar. A palavra vai dizer que Ana estava amargurada e foi orar. Então, o que eu sinto, aquilo que está ao meu redor não pode mudar ou alterar a minha intimidade com Deus. A oração ela vai abrir os olhos do seu coração. Quando você ora, o seu nível espiritual ele é elevado. Quando você ora, a sua visão espiritual ela é aberta. Quer entender o que está acontecendo no mundo espiritual? Talvez você está entendendo tudo de política. Talvez você está entendendo todo o cenário político que está acontecendo hoje no nosso Brasil e no mundo, mas ainda não está entendendo o que está acontecendo no cenário espiritual, porque lhe falta oração. Lhe falta oração, lhe falta intimidade com Deus. Quer saber o porquê de tudo que está acontecendo, de toda a atrocidade que está acontecendo no país e no mundo? Comece a orar, querido, comece a clamar, porque Deus aí ele vai despertar você para uma leitura da palavra, Ele vai levar você a um tema da palavra, Ele vai trazer na sua mente o que te dá a esperança de uma nova expectativa, de um novo dia. Então a oração, ela vai sim elevar o teu nível. A oração, ela vai sim abrir os olhos do teu coração. A oração, ela vai abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa compreender o mundo à sua volta, para que você possa saber qual voz você deve ouvir. Após orar, eu aconselho você a fazer como Abacuque fez no capítulo 2, no versículo 1. Agora vou subir a minha torre de vigia e vou esperar para ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. É agora que eu quero dizer para você. Agora você tem que saber ouvir. Porque você soube falar. Porque muitas das vezes no momento de ira, no momento de raiva, nós falamos tudo que queremos e tudo que pensamos. Uma vez falando tudo que queremos, tudo que pensamos, agora temos que estar pronto também a ouvir o outro lado. Porque quando você ira, vem a raiva, quando você explode e você começa a falar, eu vou falar tudo que está aqui. Você vai falar, é um direito seu. Mas você também vai ter que ouvir depois a resposta do outro lado. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração para Deus. Só que agora eu tenho que estar aberto a ouvir aquilo que Deus vai responder para mim. Porque nem sempre agora o que Deus vai responder após a sua oração é o que você quer ouvir. Nem sempre o que Deus vai falar com você após uma oração é o desejo do seu coração, mas sim o desejo do coração dele. Então se queixe com Deus, ore, fale com Deus, mas esteja pronto a ouvir a resposta de Deus. E
a resposta de Deus, quando Abacuque ele se posiciona, quando Abacuque ele agora volta para o seu posto, porque Abacuque orou, se queixou e depois ele voltou para o seu posto. Você vai orar, você vai se queixar com Deus e depois você vai ter que voltar a fazer os seus afazeres. Abacuque volta para o seu posto, Abacuque volta para a sua casa, Abacuque volta agora para esperar a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem para Abacuque. E a resposta de Deus é: o justo viverá da sua fé. Então Abacuque começa a entender que aquele cenário político, que aquela revolta que estava acontecendo na nação, que tudo que estava vindo sobre o povo de Deus, o povo de Deus só ia conseguir viver, o povo de Deus só ia conseguir superar mediante a sua fé. Então agora eu não estou falando de fé de pastor, não estou falando de fé na política, eu estou falando de uma fé espiritual. Deus disse para Abacuque que o justo, ele viveria de acordo com a sua fé e de acordo com a sua fidelidade. A resposta de Deus veio para Abacuque desta forma: porque a minha fé, ela fará eu enxergar aquilo que antes eu não estava enxergando. A minha fé, ela vai fazer que o cenário à minha volta, agora ele continua agora o mesmo, mas eu agora tenho uma nova ótica sobre esse cenário, eu tenho uma nova visão sobre aquilo que está acontecendo ao meu derredor. A minha fé, ela me dará uma nova perspectiva de vida. A sua fé te dará uma nova ótica, ela te trará um entendimento na sua alma. Abacuque agora teve um entendimento, porque Judá teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Então Abacuque agora entende que Deus era o seu pai e era o pai da nação. Assim como nós temos vivido esse ano, o ano da paternidade, Deus ele sempre é o nosso pai. Mas todo pai, quando o filho erra, todo pai, quando o filho faz algo, esse pai ele fala: olha, não faça mais isso porque eu vou te castigar. Olha, não faça mais isso que eu vou te punir. Por mais que ele prometa, uma hora ele tem que cumprir. Todo pai. E a palavra vai dizer que o Deus ele só corrige a quem ele ama. Como um pai corrige um filho, assim Deus nos corrige. Então Judá agora, Israel agora, estava vivendo agora algo permitido por Deus, por não se arrepender. Igreja brasileira, entenda, para Deus, arrependimento é vida. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Para Deus, arrependimento, ele gera vida. Então, quando eu me volto para Deus, quando eu me arrependo para Deus, isso vai gerar uma vida, isso vai gerar uma nova expectativa dentro de mim. Abacuque começa a entender isso. Então, Deus fala para ele: olha, então pega uma placa, Abacuque. Pega uma tábua, escreve nela bem grande, em letras garrafais: o justo viverá da sua fé, para todos aqueles que passam correndo ou andando possam enxergar. Então hoje, o que eu quero dizer, é tempo de nós como igreja termos uma mensagem simples e verdadeira do Evangelho. Jesus ainda ele é o mesmo, mas as coisas só vão acontecer mediante a sua fé. Jesus ele ainda continua fazendo milagres, Jesus ele ainda continua curando, ele continua ainda salvando, batizando com o Espírito Santo, mas tudo vai acontecer mediante da nossa fé e mediante o querer de Deus, para que eu possa viver e suportar tudo que está diante de mim. Então é tempo, como Deus falou para Abacuque, pega a placa, escreve bem grande, letras garrafais, para que todos possam compreender. É tempo da igreja ter uma mensagem objetiva diante de tudo isso que está acontecendo. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está voltando. Diante de tudo isso que está acontecendo, diante de todas essas notícias que estão acontecendo hoje, eu só tenho algo para dizer para você: Jesus está voltando. Então é tempo da igreja, não só a igreja brasileira, é tempo da igreja mundial, universal, se voltar para o Senhor e entender isso. Porque quando Abacuque entende isso, lá no capítulo 3 ele vai dizer: então, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu te louvarei. Ele entende, ainda que os meus
planos possam se frustrar, ainda que os meus planos pessoais possam se frustrar, em todo tempo eu me alegrarei no Senhor. Abacuque entende que Deus não ia mudar aquela situação, mas Deus ia mudar o pensamento do povo. Em Abacuque, Deus não retirou o castigo veio, a sentença veio, aquela ação inimiga foi permitida por Deus, mas Deus mudou a mentalidade do povo. É tempo de nós, como igreja, hoje termos uma mentalidade mudada. Existem situações que vão ser necessárias, caminhos que vão ser necessários que nós passamos por ele. Existem caminhos que são necessários, que nós passamos, atravessamos por ele. Deus ele tem coisas que Deus não vai tirar, porque tem confronto que vai ser inevitável, porque ele quer forjar em nós uma fé genuína, ele está nos preparando para o grande dia. Então por isso que acontece tudo isso, é por isso que nos sobrevém tudo isso. Deus está vendo, e isso é uma permissão de Deus, para que a nossa mentalidade como crentes seja mudada. Vamos crescer, igreja? Vamos ter uma mentalidade? Vamos ter uma maturidade? Vamos buscar agora compreender isso através da oração? Porque você vai ver em Abacuque, capítulo 1, começa com lamento, mas lá no capítulo 3 termina com festa, termina com júbilo, e ele dizendo, olha, todavia eu me alegrarei, todavia eu louvarei o Deus da minha salvação, Deus dando livramento, ou Deus não dando, Deus curando, ou Deus não curando, todo tempo Deus será Deus, então em todo tempo eu me alegrarei, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Então venha o que vier, haja o que houver, em todo tempo, louve, adore, exalte o nome do Senhor. A cura chegando ou não, adore a Ele. O milagre chegando ou não, louve a Ele. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, ele traz essa visão, e quando isso acontece, ele começa a pregar, ele começa a ministrar. E Abacuque, uma das traduções de Abacuque, do nome Abacuque, é abraço. Chegaram em uma contradição dizendo que esse abraço significava abraço de luta, um abraço forte, um abraço de defesa. Mas Martim Lutero, quando ele se converte, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele entende, quando Deus dá a visão para ele, dizendo, olha, o justo viverá da sua fé. Martim Lutero então entende que esse abraço agora não era um abraço de luta, mas era um abraço do próprio Deus. Hoje, nesse tempo que nós não podemos dar abraço, deixe Deus abraçar você. Assim como Abacuque era conhecido como o profeta do abraço, porque ele procurava estar perto do seu povo, ele procurava estar perto da sua nação, ele procurava estar próximo das pessoas, sempre com uma palavra de fortalecimento. Hoje, nesse momento de isolamento, eu quero pedir a você, deixa o Espírito Santo te abraçar, deixa o Espírito Santo envolver você, se sinta abraçada pela palavra de Deus, se sinta envolvido pela palavra de Deus. Se sinta envolvida e tenha esse entendimento mudado. Deus não tirou a sentença, mas mudou a mentalidade. Se for permissão de Deus, iremos passar essa quarentena, mas iremos passar essa quarentena com uma mentalidade mudada e transformada. Mudada e transformada, é o que Paulo estava dizendo para a sua igreja. Rogo, pois, irmãos, que nós possamos transformar o nosso entendimento. Como eu vou transformar o meu entendimento? Na leitura e na meditação da palavra de Deus. Para que você possa trazer à sua memória o que te dá esperança. E a nossa esperança, ela vem da palavra de Deus. Então que nós possamos elevar os nossos olhos para o alto, de onde vem o socorro, porque o nosso socorro, ele sempre virá do Senhor.
Muitas vezes você está aí chorando por um abraço humano, sendo que Deus ele quer te abraçar nesse momento. Deus ele quer te abraçar nesse momento porque você sempre esteve junto dessas pessoas que hoje você está chorando um abraço. E elas mesmas, essas pessoas que você quer abraçar, muitas delas vão te evitar por medo. Por medo, você fala, eu estou querendo tanto dar um abraço em fulano, mas talvez o fulano não quer abraçar você porque ele tem medo de ser contagiado. Mas Deus nessa noite quer entrar na sua casa, quer te abraçar, quer te envolver, quer ter um relacionamento íntimo com você. E você está aí dependente de pessoas, carente de pessoas. Seja carente de Deus. Abacuque, ele se envolveu num abraço, que a palavra que foi liberada sobre a vida dele. O justo viverá da sua fé. Pare de se questionar aonde está Deus. Pare de se perguntar o porquê disso. Busque orar, busque clamar, porque na oração Deus vai te trazer a revelação. Na oração Deus vai fortalecer você. Na oração Deus vai trazer uma palavra de direcionamento para a sua vida. Deus vai trazer uma palavra de fortalecimento para a sua vida através da sua oração, da sua intimidade. O próprio Jesus, nosso líder espiritual, nosso líder na fé, Jesus Cristo, todos os momentos ele estava no monte orando, ele estava à parte orando, ele estava ali orando, tendo o seu relacionamento com Deus Pai. Tenha o seu relacionamento com Deus nesses dias, querido. Aproveite para estreitar o seu relacionamento com Deus. Aproveite, a nossa igreja está indo num relógio de oração. Mas não precisava de eu marcar relógio de oração para você orar. Você pode orar por si mesmo. Não espere dar a sua hora para orar, não. Ore na hora do outro, ore hoje, ore daqui a 10 minutos. Viva o tempo todo em oração. Busque a Deus essas revelações, e Deus te dará essas revelações. Busque a Deus, querido, a sabedoria para vencer, e Ele vai te dar estratégia. Abacuque, ele teve a mentalidade mudada. Abacuque se inicia com lamento, termina com festa. Tinha motivo para ter festa? Não. Mas Abacuque estava entendendo o tempo que ele estava vivendo. Abacuque começou a entender os porquês. Abacuque começou a entender porque tudo sobreveio sobre a sua terra, sobre a tua parentela. Então ele disse, Senhor, os meus planos podem se frustrar, mas eu sei que os seus planos não se frustraram. Por isso que todavia eu te louvarei, no pouco ou no muito, eu te louvarei. No pouco ou no muito, eu te darei graças. Dê graças a Deus, querido. Você está dentro da tua casa, você está dentro do teu lar, você está tendo informação, você tem um smartphone, um celular, você tem um Wi-Fi dentro da sua casa, pode ter informação a hora que você quiser. Tem pessoas que não têm acesso à informação. Você tem uma família, você tem um lar, você tem uma renda, você tem um benefício. Dê graças a Deus por isso. Pare de chorar miséria. Você é agraciado por Deus, você é abençoado por Deus. Você é bem-aventurado porque Deus te escolheu, porque a palavra vai dizer que feliz, bem-aventurado é todas as famílias da terra que servem ao Senhor. Se você serve a Deus de todo o seu coração, se sinta feliz com isso, privilegiado com isso. Deus te escolheu para chamar você de filho. Deus te escolheu e Ele quer, por esses dias, gerar sim um avivamento na igreja para que a igreja se volte para Ele. Se volte para Ele, querido. Deus quer derramar por esses dias uma porção dobrada do Espírito dele sobre a sua vida. Só que você tem que entender isso, porque o Espírito Santo, até para ele descer sobre a sua vida, te encher, você tem que abrir o teu coração para esse entendimento. Então abra a porta do teu coração. Busque a Deus em oração. E eu creio que Deus vai falar maravilhosamente ao seu coração. Eu creio que Deus vai trazer muitas revelações ao seu coração. Por esses dias, medite na palavra, ore, faça o seu jejum pessoal. Faça o seu jejum pessoal. Não espere pastor, não espere presidente decretar jejum, não. Decrete um jejum amanhã. Decrete outro jejum depois da manhã. Busque um tempo de intimidade, busque um tempo de comunhão com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então que a paz de Deus, que excede todo entendimento,